É interessante que eu estou estudando muito a época do dilúvio, como que viviam as nações da terra um pouco antes do dilúvio. E a Bíblia ela fala que antes do dilúvio o homem havia se esquecido de Deus completamente. Estava vivendo como se Deus não existisse. E eu não sei se vocês percebem que hoje aparentemente está da mesma maneira. E a Bíblia fala, né, que seria os tempos do fim seria como os tempos de Noé. Né? Tanto que se casavam, estavam-se em casamento e o homem ia vivendo como se não houvesse Deus. E hoje a gente vê que no mundo, no Brasil ainda a gente vê um pouco menos disso. O Brasil ainda é um país muito cristão. Mas se você começa a pesquisar lá fora, na Europa, esses países orientais lá, os outros lá, mais ricos, né? Eles têm a maior porcentagem de ateus, de pessoas que não acreditam mais em Deus. O homem está caminhando para o esquecimento de Deus, né? Deus não existe mais. Deus morreu. E Deus ele precisa fazer coisas e permitir situações para que o homem desperte, para que o homem acorda e veja, meu filho, você não está sozinho aí na terra não. Você está vivendo aí pensando que está sozinho, que você pode tudo, mas eu estou aqui ainda. Eu ainda estou aqui e eu estou com domínio de tudo aqui na minha mão. E aí, infelizmente, acontecem coisas ruins na terra, não porque Deus é um Deus mau, um ser ruim que quer matar o ser humano ou quer colocar desgraça na terra, mas ele permite que situações ruins aconteçam para que o homem acorde e veja que Deus ele existe, que Deus está ali, que ele está voltando, que ele vai voltar. A pandemia foi uma das maiores provas que a gente teve do poder de Deus, de como ele permite que coisas aconteçam para o homem se voltar para ele. E é interessante que quando a pandemia começou, muita gente se voltou realmente para Deus. Né? Não sei se vocês perceberam, não sei se ao redor de vocês viram alguma coisa. Mas eu vi muito disso, de pessoas que ali estavam meio longe de Deus e de repente, nossa, uma pandemia, será que eu vou morrer? Será que vai acontecer alguma coisa ruim? Será que Jesus vai voltar? Melhor eu voltar para Deus. Mas parece que com o passar do tempo, as pessoas elas vão se acostumando de novo com as coisas ruins e falar, já passou, vamos acostumar com essa vida agora, e esquece de Deus novamente. O homem parece que ele está destinado a se esquecer de Deus. Parece que é o fardo do homem esquecer de Deus. Mas por que o homem se esquece de Deus? O homem se esquece de Deus porque ele coloca a si mesmo outras coisas no lugar de Deus. Assim como a gente viu aqui no texto estava escrito deuses de pau e pedra, mas o homem não mudou. Hoje em dia o homem continua fazendo as mesmas coisas, colocando coisas, colocando os seus ídolos no lugar de Deus. Os ídolos hoje é dinheiro, carro, casa, tecnologia e assim por diante. O homem coloca tudo no lugar de Deus. Filho, pessoa, a si mesmo. Hoje o tempo é do eu, né? Do crescimento do eu, do eu preciso disso, se eu estou sofrendo, eu largo, se eu estou passando por se alguém está me ferindo, eu simplesmente me afasto, eu abandono. Hoje em dia virou isso, né? O ser humano ele só pensa em si próprio, eu tenho que manter a minha mente em paz, eu tenho que ficar bem, tenho que me afastar de pessoas ruins e tenho que viver feliz. Não é assim que todo mundo fala? A própria psicologia hoje fala isso. Você vai no psicólogo às vezes que não é cristão, por exemplo, né? Porque acho que o cristão é mais difícil de dar um conselho, uma orientação assim, né? De se afastar. Depende também, né? Também não vamos assim, né? Generalizar. Se alguém está te batendo, está te machucando, também você não vai ficar lá apanhando da pessoa, né? Mas assim, no geral, pessoas se afastam de outras por pouca coisa. Às vezes por uma mágoa ou por uma coisa que o outro falou, e o perdão simplesmente parou de existir. E é só em si mesmo que o ser humano pensa, e Deus fica lá no cantinho, lá, Deus, eu estou aqui tentando
lutar a minha vida, estou aqui batalhando, você fica aí. Quando eu precisar de você, aí eu vou aí e converso, e chamo você. E eu queria colocar aqui para vocês, sobre isso, pode comentar, pode falar o que vocês acham do fim do mundo. Eu já o dedinho. Uma vez o pastor ele perguntou pra gente da onde que viria o verdadeiro louvor, né? E aí ele respondeu pra gente que o verdadeiro louvor, o único louvor verdadeiro que há na terra é o louvor de um filhinho de colo que confia na mãe que vai amamentar, que vai alimentar ele. E ele tem total confiança na mãe, porque ele deita, ele dorme relaxadinho, aí ele chora, ele sabe que a mãe vai lá, que a mãe vai amamentar. Então ele tem um louvor verdadeiro, porque ele está confiando verdadeiramente. E o ser humano, com riqueza, você pode ver que a maioria dos países mais ricos, eles estão se considerando países, como que é a palavra? Autossuficientes. Não, tem uma palavra que a Ellen White usa. Ateísmo. Países que são considerados já um país praticamente ateu. Então, você percebe que a autossuficiência, a ganância, ela nos afasta de Deus. E é como o bebezinho, ele necessita da mãe. E nós, seres humanos, quando a gente se sente poderoso, a gente se afasta totalmente e fala, não, eu não preciso de Deus. Por que eu preciso de Deus? Eu tenho aqui um bom plano de saúde, eu pago ótimos médicos, eu posso comprar a quantidade de carros que eu quiser, abre a garagem ali. Ele nem anda com aqueles carros, mas a pessoa tá ali, não, eu tenho esse carro, eu tenho esse dinheiro, eu tenho aquela poupança, eu tenho... E ali a gente vai se apegando a um tipo de Deus mesmo, um Deus terrestre. E essa pandemia, ela veio justamente para mostrar que a gente não tem controle de nada, que o dinheiro a gente rasga e não tem valor. O que importa é a confiança que você tem no Criador, naquele que rege todas as coisas. E eu acredito que para Deus, acho que foi tipo uma piscada, esse Covid, essa coisa no mundo. Ele piscou, ele permitiu. Porque ele pode fazer coisas muito, muito mais grandiosas e o ser humano pode se rebelar. Então ele vem de forma mais sutil, mesmo que seja algo que é muito dolorido, mas que é importante se dizer que muitas vezes os países pobres são considerados loucos. São pobres, por isso que acreditam em Deus. Mas que perante Deus ele muitas vezes permite. É um povo que adora, é um povo que aceita Jesus verdadeiramente, não coloca outros deuses, um país cristão, eu digo, um país cristão que acredita em Jesus, ele é considerado pobre. O próprio Estados Unidos, que é uma primeira potência, ele é cristão, mas ele é um cristão já protestante, ele se dividiu ali, já não é mais falado tanto de Jesus, é mais as leis que foram dadas e se dividiu. Então você vê que, peraí, o poder, Deus nos dá o poder, mas quando vem a pobreza se divide, não, aqui é louco, aqui é problema. E não é isso que Deus quer da gente. Eu acho que essa intimidade que Deus quer é algo que vai muito além, até mesmo de doenças, de riquezas, de tudo mais. A gente tem que tomar... E a pandemia também trouxe a incapacidade, trouxe a ideia da incapacidade da própria plano de saúde, do dinheiro, Quebrou tudo. Não havia socorro para nenhum. Na auge da crise, se você parar para pensar, no começo da pandemia, por exemplo, os mais atingidos eram os mais ricos. Os primeiros, porque viajavam lá e cá, e aí sofreram. Então, a pandemia trouxe essa ideia, pelo menos no começo, agora você acostumou já, infelizmente, acostuma com tudo, até com aquilo que é ruim. Mas trouxe essa ideia, não é suficiente o que eu tenho. O dinheiro não impediu o Covid, a fama não impediu, pessoas famosas morreram, pessoas que tinham plano de saúde no Einstein, no Oswaldo Cruz, morreram tudo lá. Na Sênior também. Não houve, essa ideia ficou forte. Não há saída, o homem não tem controle de nada. Mesmo que pareça, a gente parece, olha e fala, exatamente. O povo está no controle, é a política, é não sei o quê, é os Estados Unidos, é a Alemanha, Deus tem todo o controle na mão dele, como eu mesmo penso, uma piscada ele faz o que fez aí e por permissão com certeza dele. Com certeza. Eu fico pensando numa coisa, tem um texto, eu não lembro direito o nome do cara, ele é um filósofo, eu acho que é Dostoiévski, alguma coisa assim. E ele fala, eu não sei se eu vou lembrar o texto direito, mas ele fala alguma coisa assim, se Deus não existe, tudo é permitido. Mais ou menos isso. Eu acho que é com outras palavras, mas
Mas o resumo é isso. Se Deus não existe, tudo é permitido. Se a gente acreditar que Deus não existe, o que é certo e errado? Perde tudo o valor. Não faz sentido do que seja certo ou errado. Até o amor ao outro perde sentido Porque também. o padrão de certo e errado que a gente tem vem de Deus. Vem da Bíblia, vem do conhecimento da palavra. Se a gente perde isso, então não faz sentido. Não faz sentido eu viver para fazer o outro feliz. Não faz sentido eu amar o meu próximo. Eu amo a mim mesmo. Mas também não faz sentido não matar, não roubar. Não faz sentido também eu não matar, não roubar. Se eu vou viver uma vida que eu vou morrer e acabou, eu posso viver do jeito que eu Por quiser. que eu não posso matar alguém que fez alguma coisa errada? Por que eu não posso fazer a minha própria justiça? Então, e é isso que o mundo ele vai caminhando. Você percebe que o mundo sem Deus ele vai para isso, para esse mesmo caminho? O mundo sem Deus ele começa isso, o egocentrismo, né, que fala, né? E ele vai começando a isso, a viver assim, por si só para si. Você afasta de Deus com uma facilidade, assim, Satanás o tempo inteiro, tudo fica tentando para se afastar, para você esquecer, parar de pensar em Deus, é sempre assim. Na Europa, muitas igrejas estão fechando, estão vazias, né? Conversando com o pastor nosso ali, assim, na Europa não tem quase culto, porque as pessoas estão, além de estar envelhecendo os países, né? As pessoas, Os jovens não querem saber. porque os jovens não querem saber, os poucos que tem não querem saber de Deus. E aí está se acabando, as igrejas estão se fechando. E essa E a ideia de Deus está vai sumindo. dividir também, né? Quem estava dentro foi para dentro, quem estava meio dentro, meio fora, saiu. Você vê que o negócio meio que definiu assim uma questão e eu acho que é um período de graça porque nós estamos vivos, ainda nós estamos comprando, estamos vendendo e nossos filhos estão bem. Agora, cabe a nós decidir assim, estamos no período de graça, vamos preparar melhor, porque pode ser que... Coisas piores virão. Exatamente. Mas infelizmente o homem ele só aprende, parece que é na desgraça. É só na coisa ruim que o homem abre o olho. Eu estava vendo um vídeo... Não valoriza quando perde, né? Exatamente. Eu estava vendo um vídeo de um cara lá de um podcast, esqueci o nome dele. Eu estava vendo um vídeo dele e ele falou que ele, antigamente, ele não acreditava muito em Deus. Ele falava, não é que eu era ateu, mas... Sentia que não precisava. Não precisava e nunca fui crente, nunca fui cristão, nunca fui nada. Ouvi falar de Deus, mas era uma coisa assim, de longe. E ele falou que ele passou por um problema na vida dele, que ele perdeu o emprego, que ele perdeu muita coisa na vida dele, e ele ficou em necessidade até. E aí ele se voltou para Deus. Nesse momento ele se voltou para Deus. Desse momento em diante, ele falou que a vida dele mudou, as coisas começaram a dar certo, mas ele mudou a mente dele. Ele começou a acreditar em Deus e ele sabe que hoje realmente Deus existe para ele. E é interessante que Deus ele permite coisas e a gente fala, Deus, por que o Senhor está deixando isso acontecer? Mas a gente não adianta, o ser humano não aprende do jeito Mas tem fácil. vez também, você sofre e aí você fala, não, Deus, eu aprendi, eu vou voltar a te buscar direito, vou fazer tudo certo, e de repente Aí começa a dar certas Deus, hoje não coisas, deu, mas esquece de novo. Aí Eu Deus vai vi um pastor brincando também, na brincadeira ele falou uma grande verdade, assim, quer ver a pessoa se afastar de Deus? Dá um sítio e um carro para ele. Só isso. Nem isso. Olha, eu tenho um parente Cara, meu esquece. que ele não tinha emprego e namorado. E ele queria porque queria um emprego e namorado. Emprego e namorado. E aí ele chorava de noite, fazia vigília lá na minha família. E tipo, a gente orando, pedindo Espírito Santo e ele com essa ideia, eu quero emprego e namorado. E aí ele arrumou um emprego, logo em seguida ele arrumou um namorado, casou. Onde ele está agora? Samba. Lá no sambão, cantando samba, tá? Eu não vou julgar, mas ele não tá indo na igreja. É uma coisa assim, não tem um problema da pessoa estar indo no samba, mas seja temente a Deus, né? Vá, se volte ao Senhor. Porque tudo aquilo que você tem, foi Ele que te deu. Mas a pessoa, ela cria uma predominância, mas eu não falo o nome de ninguém. A pessoa cria aquela coisa dentro dela e depois, fui eu que consegui, foi minhas forças, é eu que acordo cedo, é eu que batalho. Até o empregão, pum, aí tira emprego. Aí começa as tempestades na família, daqui a pouco você se vê só. Aí você aqui, eu tenho ninguém. Oh Senhor, eu tenho a ti, vem aqui, me acude. E Deus misericordiamente Sempre vem. Atua e como uma mãe, né? Como a mãe, aquela mãe do filho rebelde que tá sempre, o filho vem, a mãe, oh meu filho, vem
a misericórdia dele ainda se renova a cada dia. Mas, assim como foi no tempo de Noé, como eu tinha falado no começo, assim será nos próximos tempos aí, que eu acredito que não seja muito longe. Agora já, né? E o homem, ele, infelizmente, se ele não se voltar para Deus, se ele não se voltar ao arrependimento, assim como vocês estão falando bastante lá na igreja, né? Os juízos vão cair para a terra. E o homem despertar uma última vez. E se não despertar dessa vez, realmente já era. Mas é o que ela falou, vai ser água, divisores de água. Aqueles que são firmes continuarão firmes. Aqueles que são possivelmente abalados se afastam. E se abalam, se afastam. Vai dividir o povo em temente a Deus e não temente. Vamos tomar nossa posição então, né? Quer comentar alguma coisa? Tá quieto aí? Não, pode falar. Tá cansado? Tem certeza? Tem certeza? Fala você. Eu? Era bom todo mundo falar, não. Eu gosto de ouvir só. O que você tem a dizer então? Hã? O que você tem a dizer? Não, eu gosto de ouvir só. E você, Jandir, o que você tem a dizer? É isso mesmo, né? Analisando a minha vida, me percebi nessa situação, né? Eu falo, antes eu era mais fiel, né? E aí consegui as coisas, deixei de ir na igreja. Mas esse pensamento ele veio na minha mente, né? Falou, não posso esquecer, porque tudo que eu tenho hoje foi devido ao Evangelho, né? E eu sempre penso assim, né? Todos os dias eu penso, apesar de tudo, Deus ainda me abençoa, né? Então eu devo isso, né? Não somente isso, são tantas coisas, né? Mas é dessa forma mesmo, né? A gente precisa passar por algum sofrimento, né? Pra gente poder lembrar que quando nada resta, resta a Deus, né? Quando tudo falha, Isso, exato. Deus está lá. É somente Ele que pode nos ajudar, né? E aí eu tenho um pensamento, assim, eu falo, mas eu tenho um pensamento, assim, um lema de vida, assim, tudo que acontecer na minha vida eu vou aceitar, porque é a vontade de Deus e é o que eu mereço pelas minhas ações. Então eu não fico pensando, por que aconteceu isso? Isso aconteceu porque deve acontecer. E isso provavelmente é para me ajudar, muito mais para me ajudar do que para me prejudicar. Então eu tento ter esse pensamento, assim. Eu acho que é assim, né? A gente tem que parar para refletir e sempre lembrar que Deus ele está nos chamando, né? De qualquer forma, né? Vai usar qualquer forma, né?